Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Stanley e esse é o seu canal de Gestão, Tecnologia e Estratégia Empresarial aplicada na prática. Aqui eu não trago apenas a teoria, eu trago o que realmente acontece dentro das empresas, no dia a dia. Principalmente quando o assunto envolve sistema de gestão, tecnologia e decisões que impactam diretamente o resultado do negócio. Se você é empresário, gestor ou trabalha com tecnologia, esse conteúdo é para você. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está sendo muito discutido, mas na minha opinião ainda está sendo analisado de forma incompleta. Esse tema é a reforma tributária. É provável que você já tenha visto vários conteúdos explicando a lei, falando de impostos, falando das regras, falando dos cálculos, mas quase ninguém está falando do que realmente acontece dentro da empresa. A reforma tributária pode não quebrar uma empresa por conta dos impostos, mas pode quebrar por causa do sistema. Antes de continuarmos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda o canal e possibilita apresentarmos conteúdos cada vez mais relevantes para vocês. Antes de avançarmos, eu quero aqui alinhar rapidamente alguns pontos, porque quando a gente fala sobre reforma tributária, a gente está falando de mudanças estruturais. Por exemplo, a criação de novos tributos como IBS, CBS e IOS, que vem com a proposta de simplificar o modelo atual, é também uma mudança na forma como se calcula tais impostos, principalmente ao longo da cadeia produtiva. Além disso, tem impacto direto na classificação dos produtos e na forma com que as empresas registram suas operações. Ou seja, essa mudança fiscal não é apenas e tão somente fiscal. Essa mudança é também uma mudança operacional, e digo, principalmente uma mudança operacional. Você pode entender, por exemplo, da regra de todos os impostos, como a regra do IBS, pode entender sobre o CBS, pode estudar todas as regras, mas no fim, se o sistema não estiver preparado, nada disso vai funcionar na prática. E aqui entra um ponto muito importante. Existe uma diferença enorme entre entender a regra e conseguir aplicar tais regras. Porque na teoria tudo funciona, mas na prática quem executa mesmo é o sistema. Embora, claro, a orientação por força de lei deve ser fornecida pela contabilidade, que, claro, é a responsável pelos documentos fiscais e tributários das empresas. Mas, no final, nós sabemos que, na prática, quem calcula é o sistema. E isso muda completamente a forma como você precisa enxergar a sua empresa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, você sabe como o sistema está calculando os impostos? Quem parametrizou os impostos dentro do sistema? Quem criou essas regras no sistema? Essa parametrização teve amparo da sua contabilidade? Em outras palavras, você sabe quais regras estão configuradas dentro do seu sistema? Você confia no sistema? Mas já avaliou se as regras presentes nele estão de acordo com a sua realidade? Porque existe um ponto muito importante e que muita gente está ignorando. O sistema, ele não pensa, o sistema, ele não interpreta, o sistema, ele não questiona, o sistema, ele apenas executa o que foi configurado. Isso é importante deixar muito claro, o sistema apenas executa o que foi configurado. E aqui está um problema enorme, um problema muito grande. Hoje, dentro das empresas, existe um desalinhamento muito grande entre o fiscal, o departamento fiscal, e a tecnologia, ou o departamento de sistema de informação. Seja porque são terceirizados ou porque têm visões distintas. Cada área trabalha de maneira isolada, cada uma olhando para o seu lado. Mas, no final, a operação da empresa é uma só. A regra pode estar certa, o cálculo pode estar correto, a orientação pode estar alinhada. Mas, se o sistema estiver errado, digo, com regras mal configuradas, quem paga a conta é a empresa. Eu vou trazer aqui um exemplo simples. Imagina uma empresa que forma o preço com base nos impostos atuais.
Com a reforma, as regras vão mudar. Então, vai mudar tudo. Mas imagina se o sistema continuar criando os preços ou sugerindo os preços com base na lógica antiga. Você vai continuar vendendo, achando que está lucrando, achando que está tudo certo, mas na prática você está perdendo dinheiro. E esse tipo de problema não aparece na hora, não aparece na venda, não aparece na operação diária. Esse problema normalmente aparece apenas e tão somente no resultado. Agora, junta tudo isso, erro no preço, erro nos impostos, erro nas regras, erro na operação. Quando você erra em tudo, isso deixa de ser um detalhe, isso deixa de ser um ajuste. Isso vira um risco real para a empresa. Hoje não existe mais separação entre o fiscal e o sistema ou a tecnologia. Essas áreas precisam estar alinhadas, precisam trabalhar juntas. O sistema não cria regra sozinho. Mesmo que o sistema tenha a capacidade com o uso da IA de criar tais regras, como dito anteriormente, a responsabilidade é da contabilidade. Por isso, o fiscal e o sistema devem estar alinhados. Você pode estudar a reforma, você pode entender todas as regras, pode acompanhar por todas as mudanças, mas se o sistema não estiver devidamente configurado, você não estará preparado. E o mais perigoso, esse tipo de erro não faz barulho, ele não gera alerta, ele não chama atenção, mas destrói o resultado da empresa. A reforma tributária não é só sobre impostos, ela é sobre a empresa, sobre como a empresa opera. E no final, não é o contador, não é a teoria, não é a intenção, é o sistema que define o resultado das empresas. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, porque aqui é prática, tecnologia e resultado, diretamente na realidade das empresas. Um abraço e fiquem com Deus.